Então tá bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Armando Cavanha. Obrigado, Josiane, pelo convite. Uma honra. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. A ideia é a gente fazer uma passagem sobre táticas operacionais de proteção em negócios. Reconhecer e entender a melhor forma de proteger negócios, sistemas, ambientes, utilizando os conceitos de contingência, redundância, robustez e resiliência. Deixa eu passar aqui, porque eu preciso... Pronto. Bom, só lembrando que esses conceitos que serão apresentados, eles não são uniformes em várias áreas de conhecimento. Às vezes a área de saúde trata isso de um jeito, a aviônica e a aeronáutica trata de outro, mas, enfim, o que é importante é que eles convergem de uma certa forma para as diferentes formas de proteção de sistemas, ambientes e etc. Este é o primeiro. O sistema primeiro é o da contingência. O que quer dizer a contingência? É um sistema diferente do principal que pode entrar em operação se o sistema principal falhar. Vou voltar aqui. Veja que tem o sistema principal que é o 1 e aparece um sistema secundário que é o 2. Ou seja, eu tenho o sistema principal que é o primeiro, número 1, que liga A até B, e eu tenho protegido, tenho disponível para mim, para nós, para quem for a empresa, o nível 2. O que quer dizer isso exatamente? Quer dizer o seguinte, por exemplo, se nevar numa determinada localização e as estradas estão bloqueadas, você, ao invés de ir por estradas, vai por ar. Então, é um modelo diferente do principal. O modelo principal é estrada, né, rodoviária, vamos chamar assim, e o modelo alternativo é o ar. Então, modelo alternativo. Se ocorrer um hurricane, um furacão, os voos serão cancelados, então, vamos de trem. Quer dizer, o modelo alternativo ao voo, ao modal aéreo, é o modal do trem, do trilho. E o que é importante? Quer dizer, a cada 3 meses, né, são utilizados os modais alternativos propositadamente, de maneira forçada, para se habituar ao uso e não ficar completamente sem saber como usa na hora que precisa usar. Então, uma das características da contingência é um sistema, então, alternativo, diferente do principal, e que eu, a cada 3 meses, forço a utilização dele para que eu possa, então, me habituar ao uso quando ele for necessário, não ter surpresa quando for necessário, não sabe onde está a chave do carro, vamos chamar assim, né? Para a área de compras, que é uma área que eu fiz uma aplicação e estou trazendo parte dos exemplos aqui, você tem um time de compras, um comprador, por exemplo, um contratador, e tem um outro contratador, B, o A e o B, né? Se um faltar, o B entra na substituição, e o B no A. Então, a cada 3 meses, o comprador A vai comprar no lugar do B e o comprador B vai comprar um dia no comprador do A, de tal forma que eles estejam completamente habituados ao sistema do outro. Então, voltando, né? Contingência é o sistema alternativo, é o 1 com o 2, diferente. Qual é a diferença disso para a redundância? A redundância é um nível um pouco mais sofisticado, em que o alternativo, o B, o 2, né, o 2 que liga ao ato B, é igualzinho ao primeiro. Né? Então, obviamente, ele é mais caro, é um sistema muito mais sofisticado. E você tem situações que tipo? Onde você tem essas aplicações? Os sistemas de aeronaves, né, por exemplo, sistemas aviônicos, eles têm 2 computadores independentes idênticos. Se um falhar, o outro entra completamente para substituir o primeiro. Veja que isso é uma coisa cara, você tem 2 coisas iguais, 2 internets de alta velocidade em casa. Quer dizer, não é uma alternativa, é uma cópia do sistema principal. Né? E a cada mês, ou a cada 2 meses ou 3, o segundo sistema é utilizado propositadamente em voos normais. Quer dizer, você está voando de Frankfurt para Milão, você usa o computador 2, uma vez a cada 2, 3 meses, ou coisa assim. Né? Para quê? Para você testar que o sistema está completamente normal e operativo. Né? Os sistemas de emergência médicas também têm a mesma coisa. Os hospitais têm, normalmente, né, equipamentos de emergência e eles são, muitas vezes, duplicados. Né? O sistema backup, que eles chamam. E você faz esse sistema também ser utilizado de tal forma que fique o hábito e o teste de carga e toda a utilização disponível. Ponto central, né? Se puder fechar o microfone, está dando um pouquinho de retorno. Quem puder fechar, eu agradeço. O meu, da gente? Isso. Estava passando o carro dos sonhos aqui.
Agora, então, o sistema de redundância, ele não é aplicável a todos os casos, é óbvio, você não pode ter duas coisas em todos os lugares duplicadas, com o mesmo custo, etc. Então, você pode fazer combinações de contingência e redundância e, obviamente, avaliar quando você vai utilizar a redundância, que ela é mais cara, ela é duplicação, né? Agora, vamos falar o terceiro conceito, que é muito importante, é o conceito da robustez, né? Vamos voltar aqui ao desenhozinho. Robustez é a condição de um processo em que as variáveis estão contidas nos limites controlados. Sistema de saúde, por exemplo, o corpo humano, você está com todas as suas variáveis de pressão, todas essas coisas controladas. Então, disse que um sistema desse é um sistema robusto. O que é um sistema robusto? É um sistema em que todas as variáveis estão sob controle, né? Eu tenho tudo sob controle. Cada uma das variáveis de um sistema, todas elas, por exemplo, do corpo humano, estão controladas, né? Então, o sistema robusto é aquele em que as variáveis estão nos limites controlados. E a cada 3 meses, X meses, uma das variáveis é forçada sob controle para se testar a elasticidade, quanto ela ultrapassa, quanto ela força o controle e a robustez. Então, faz-se isso, por exemplo, custos, né? Custos operacionais de uma empresa, de um sistema, de um conjunto. Você tem um sistema robusto, é aquele que os custos estarão nos limites pré-estabelecidos. Então, se você gastar muito mais em refeições, ele continua sendo controlado. Você tem o controle dessa variável, é um sistema robusto. E também, a cada período, você também força uma das variáveis a irem ao limite, para você ver também, e isso você volta e faz debates internos, entendendo as variações, os porquês, etc, etc, né? Gerenciar, então, as variáveis para colocar um sistema no conceito de sistema robusto é um dos atributos de sucesso de gestão, né? A gente vai passar tudo, depois a gente volta um pouquinho e faz um questionamento melhor. Esse é muito interessante, que é o quarto, e quem sabe o mais, assim, vamos chamar, desafiador, passar de novo a figurinha, é a resiliência. E que algumas ciências é um pouquinho diferente de outras e tal, mas esse é a resiliência mais conhecida, principalmente na área de óleo e gás, de petróleo. Ele é muito, e de tecnologias digitais também é bastante, voltar aqui. Então, o que é a resiliência? É a condição de um processo que tem uma rápida resposta para mudanças inesperadas. É a mobilização para eventos não esperados em frequência e magnitude. O que quer dizer isso? Você não sabe o que vai acontecer, como vão ser as variações das coisas. Desculpa, eu estou aqui com automático, eu não tirei automático. E você não sabe qual é a variação, então você tem que ser capaz de, no momento em que uma variável estranha acontece, você se mobilizar e ir tratar a variável, mesmo sem saber o que ela está te trazendo de novidade, né? Então, a mobilização, a resiliência é a capacidade de mobilização para eventos não esperados, tanto em frequência, quer dizer, quantas vezes ele vai acontecer, nem como magnitude, quer dizer, o tamanho em que ele vai ocorrer. Por exemplo, você está disponível para as chuvas de grande tamanho, né? Elas não são tão frequentes, mas quando elas acontecem numa magnitude muito alta. E o que eu faço e como me mobilizo, como me comunico, como eu coloco a equipe, tudo para enfrentar uma questão dessa. Dando o exemplo de chuva, não é numa empresa, a chuva, obviamente, é na sociedade, né? Numa cidade, ou coisa assim. Mas a gente vai aqui olhar um pouquinho dentro de empresas e sistemas. Continuidade de negócios e incidentes. Quer dizer, você tem um negócio, tem uma empresa, um sistema produtivo, né? E você quer o quê desse sistema produtivo? Que ele continue, que ele não pare. Quer dizer, qualquer coisa que aconteça, você consegue se mobilizar e atacar os problemas, né? Então, você treina a cada ano a continuidade do negócio. Você interrompe o prédio em que você trabalha e vê como as pessoas se mobilizam para poder trabalhar naquele dia. O que faz? Está tudo lá em cima, no meu notebook ficou lá em cima, etc. Então, aí você começa a ver o seguinte, opa, meu sistema não está robusto o suficiente, eu preciso colocar as coisas em nuvem, eu preciso ter locais diferentes para trabalhar em caso de crises, se chover, eu não puder entrar no prédio, o que eu faço? A empresa não deve parar, né? Então, e aí tem o item 2, a mobilização de compradores, que foi um caso que eu participei. Você eu vou passar direto aqui ao ponto, uma companhia americana tinha 40 compradores,
E ela estava localizada num lugar onde tinha muitos hurricanes, muitos desses tufões, desses furacões. O que ela fez, né? Porque isso, como tinha muito, ela contratou 2 posições, 2 baias, numa cidade a 100 quilômetros de distância, de uma empresa que oferece esse serviço, com computadores e telefones, e essas 2 posições ficavam lá. E mensalmente, 2 compradores dos 40 viajavam, saíam às 7 horas da manhã da cidade onde era a empresa principal, iam até essa cidadezinha a 100 quilômetros, abriam, falavam com segurança, usavam o crachá, ligavam o computador, o telefone e faziam as compras desse local. Né? Ou seja, eles estavam absolutamente treinados para, no momento de crise, usar o sistema remoto. Né? E não com surpresa, não sei a chave, não tenho crachá, não sei como chega, não. Eles conheciam a estrada. E a cada mês, que isso se fazia num dia com 2 compradores, outros 2 compradores faziam a mesma coisa. Então, ao ano, você praticamente rodava todos os compradores conhecendo as posições de resgate, né, fora. Quer dizer, mas isso é tão crítico? Sim, porque eles compravam coisas de plataformas e não podia parar. Né? Então, quanto mais crítico, mais você se mobiliza, mais você trabalha com contingências, redundâncias e a mobilização também. Né? E isso eles chamam até de cadeira quente, né? Porque como você vai ter as cadeiras lá, e as pessoas vão rodando, eles chamam de hot site. É uma sistemática de continuidade para a emergência. Mas isso pode se aplicar a várias coisas. Esse caso foi de compras, mas você pode aplicar para vários outros modelos. Né? Bom, a gente depois volta, pode repassar tudo, mas quais são as conclusões? Né? Separar bem os conceitos de contingência, que é alternativa, redundância, que é duplicação do principal, e mais caro, obviamente, robustez, que é ter as variáveis sob controle, e resiliência, que é ter a capacidade de mobilização frente ao desconhecido. Né? Lembrar de orçar os custos destas táticas e todos os recursos, contabilizando, né? Mostrar que isso é investimento e não custo, porque isso é preservação do negócio principal, né? Seja ele qual for. Né? Podem ser utilizadas separadamente ou em combinação, essas 4 variáveis, né? E tem que olhar, obviamente, o nível de proteção e custo. Também não pode ter um custo absolutamente alto, né? Que inviabiliza até o próprio processo, mas risco e custo tem que estar no balanceamento. E, encerrando, né, quer dizer, esse conceito básico é treinar, treinar e treinar, porque os eventos não desejados, né, eles ocorrem sem avisar, e a corporação, os sistemas e os ambientes necessitam sobreviver aos eventos indesejáveis. Então, quer dizer, essa mobilização, esse treinamento, esse planejamento, essa capacidade de mobilizar, obviamente dentro dos custos razoáveis de cada empresa e cada risco que se queira correr, você faz de forma planejada. Né? Faça simples, mantenha simples, faça certo da primeira vez, pelo menos tente, né? E convidar todos ao curso que a Josiane Dyer é a coordenadora em Curitiba, que começa em 29/3. Né? Eu estou à disposição. Eu fui sintético para não gastar o tempo de todos e estou à disposição para qualquer papo. Obrigada. Você é nosso professor, né? Então, a gente está ansioso para assistir uma aula sua em 12 horas, pelo menos, não assim com um webinar, mas a gente já tem uma palhinha, né, como se fala. E é uma pena que os nossos gestores não apliquem esses conceitos que você passou aqui agora, muitas vezes, né? A gente tem visto muita coisa acontecer e com certeza mas eu não vou entrar nesse mérito também. Prezado senhores. Tudo bem? Tudo bem, professora Josiane? Tudo bem, você? Tudo jóia, graças a Deus. Essa palestra veio com muita pertinência aí de encontro a uma situação que estamos vivendo aqui numa negociação de capital de risco, de investimento com um empreendedor que não tem experiência em negócios e que está colocando seu projeto educacional de inclusão para deficientes físicos, com dislexia,
ele tem um projeto e apresentou para o investidor semana passada, já vem há 1 ano ou 2, oferecendo informações desse projeto para o investidor. Ele diz que não tem condições de investir no momento, mas desmembra uma unidade de negócio, uma parte de cursos desse projeto, inclui outras pessoas, e quando nós questionamos a questão de confidencialidade, se as informações que ele possui que estão sendo passadas para a rede de negócios dele são tratadas de uma forma correta e tal, ele diz que não pode ajudar agora e acaba decidindo sair do negócio em meados de assinar esse contrato com o empreendedor, né, na iminência disso, colocando-se como uma pessoa que vai apenas receber os benefícios após o próprio empreendedor ter desenvolvido um modelo de viabilidade do negócio para que ele possa vender, né? Então, a gente está passando por esse processo, está sendo muito delicado com o próprio empreendedor, que não entendeu os questionamentos que eu, como consultor, fiz a ambas as partes, e causou uma ruptura no processo iminente. Agora, essa semana, a gente está vivendo esse caos de tentar resgatar isso, trazer o empreendedor para a realidade, né, que não são todos os empresários, investidores, lobistas, e empresas de participação que atuam com ética, fornecendo as ferramentas necessárias para que saia-se de uma ideia para um projeto efetivo. Então, eu fico muito feliz por ter visto essas explanações do senhor. Isso está até me dando um subsídio a mais para continuar analisando essa questão das contingências nas negociações. Eu sou muito grato para isso. Vou considerar até a questão de vir a fazer esse curso que a professora coordena, e que nós temos nesse mundo aí de estarmos sempre nos aprimorando. Agradeço a sua explanação, professor Armando Cavanha. Prazer, muito obrigado. Eu vou passar, né, Cavanha, eu vou passar essa apresentação, eu vou passar para o pessoal que se inscreveu, então vocês vão receber a apresentação aqui que o Cavanha passou na tela. Isso. Obrigado pelo convite, professora Josiane. Sempre que a senhora tiver novidades e coisas boas aí, pode compartilhar conosco. Nós admiramos o trabalho que a senhora faz frente à Universidade Positiva. Obrigada, obrigada. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. O Eduardo está perguntando alguma coisa aqui, vamos ver. Legal, obrigado, vou aguardar no e-mail. Vou responder para ele, tá? Tá. É o PDF, né? Você pode mandar a apresentaçãozinha. Pronto. Muito bom. O Eduardo está com... temos aqui a Edmar também, que está quieto. A gente tem mais gente aqui, mas eles estão só como ouvintes, eu acho. Tá. Tá bom. Bem, a gente... veio uma luz assim com essa apresentação toda, veio uma luz aí para nós, após muitos anos afastados da área de consultoria e gestão estratégica. A gente está retomando esse ano, inclusive com esse projeto que eu comentei com vocês por cima, né? E isso traz uma clareza de que nunca é demais investir em formação, em conhecimento e buscar as melhores ferramentas aí para resolver as soluções e os conflitos empresariais. Deixa eu fazer um comentário. É Todd, né? Seu nome, Todd? Isso, Luiz Guilherme Todeschi. Tá, Todd. Uma das coisas que eu consegui viver sobre esse assunto, na prática, é que nunca se fazia um contrato 100% com uma empresa só, né? Fazia sempre o que a gente chamava de 80-20. Então, 80% da demanda eu fazia com um fornecedor e 20% da demanda eu fazia com um segundo fornecedor, menor, etc, etc. Porque se aquele grande que eu tinha um contrato de 80%, se eu tivesse 100% com um só, eu teria essas situações de disrupção aí, de quebra de contrato, etc, etc, que você comentou.
Mas se eu tiver um 80-20 ou coisa dessa natureza, eu tenho um segundo que pode entrar em operação, e a gente chamava isso de contrato contingente, no momento que o contrato principal de 80% falhasse. Então, é uma forma de fazer também negociações, às vezes, múltiplas, né? Não ficar na mão de uma negociação só, linear, que se ela se romper, eu perco tudo. Então, fazer uma contratação menor e ficar claro isso para o mercado, exposto, não é uma coisa escondida, é uma coisa verdadeira. Eu faço contratos contingentes para aquelas coisas críticas, em que estão no meu caminho crítico do meu processo produtivo. Eu não tenho apenas um fornecedor, eu tenho sempre dois, pelo menos. Um com uma maior demanda e outro com uma menor demanda. Por quê? Porque se algum falhar, eu tenho a chance de reverter e ter uma continuidade naquele outro, no segundo contrato. Tá? Então, é uma forma de encarar também as negociações. Ok, prefeito. Obrigado, professor Armando. Por nada. Cecília, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, se possível, sobre o conceito de resiliência. Parece uma coisa muito importante e muitas vezes esquecida nos dias atuais. Muito, muito, exatamente. Então, se você me permitir, Cecília, exatamente, você consegue ver o movimento da figurinha? Sim, perfeito. Então, onde é que está o conceito? Aprofundar um pouquinho na resiliência, né? A resiliência, você não sabe o que você tem pela frente. Então, o que você tem? Você tem a capacidade de mobilização. Então, a incerteza, o que a gente chama, né? Incerteza, risco e incerteza, são as duas palavras. Ou alguns chamam de frequência e magnitude, mas alguns chamam de risco e incerteza. Risco é a chance de alguma coisa errada acontecer. Errado ou não, mas a gente está falando no problema. Então, risco é a chance, é a probabilidade, é o número, 0 a 100 de algo acontecer. Incerteza é o tamanho desta coisa quando ela acontece. Isso é muito importante, essa diferença. E quando a gente não aprofunda esse conceito, a gente mistura as coisas, a gente faz uma lama. Então, o risco é a chance apenas, é o percentual de probabilidade de alguma coisa acontecer, e a magnitude ou incerteza é o tamanho. Então, por exemplo, chuvas, né? Chuvas, qual é o conceito das chuvas? Se a gente fizesse aqui eu podia ter trazido, esqueci. É uma distribuição que a gente chama de log normal. Você, para chuvas pequenas, você tem muitas chuvas pequenas. E para chuvas grandes, você tem poucas chuvas grandes. Então, veja que a alta frequência está para fenômenos pequenos e a baixa frequência para fenômenos grandes. Então, é uma curva assim distribuída. E aí, como é que você se prepara para essas duas coisas diferentes? Então, veja bem, olha só que interessante. Aqui no eixo horizontal, dá para ver a figurinha no eixo horizontal? É a probabilidade, é a frequência. Veja que aqui eu tenho chuvas, por exemplo, em grande quantidade. As bolinhas pequenas, dá para ver isso? Dá. Tá. E eu tenho chuvas grandes, então o tamanho é esse eixo aqui vertical, em pequena quantidade. Normalmente, né, a gente diz que 80% em quantidade, 5% em valor, em intensidade. Né? E aqui é o contrário, é 5% em quantidade e 80% em valor, exatamente o inverso. Então, aqui estão as chuvas torrenciais, as grandes chuvas do ano. Acontece uma ou duas vezes, de grandes dimensões. Aqui estão as chuvas pequenas. Toda semana chove, né? E chuvas pequenas, menores, vamos chamar assim, menores. Então, eu tenho que tratar essas duas coisas de forma diferente. Essa aqui, ela não me causa tanto problema, eu não preciso ser tão resiliente, as de baixo, as pequenas, porque eu já tenho o costume e o hábito, e já tenho os escoamentos naturais, eu já fiz né? Então, eu trabalho de uma forma mais sistêmica, né? Muito mais por contingência, muito mais por redundâncias, né? Muito mais por contingência. Agora, as grandes, eu nunca sei como elas vão chegar. Os ventos, que tamanho eles virão, né, o volume de águas, etc. Então, eu não tenho como me preparar e como ficar fazendo treinamentos sobre as grandes chuvas. Eu tenho, então, Cecília, que saber me mobilizar. Quer dizer, o que eu faço? Quais são os eventos de comunicação, preparação, todas as questões que, quando acontece um evento desse grande, a gente analisa, a gente traz para a prevenção. Mas não consegue estar completamente preparado para tudo que vai acontecer. O meu preparo está na mobilização. Como é que eu falo com a Josiane, com a Cecília, com o Todd,
né, de forma rápida. Como é que eu faço para todos se juntarem? Como é que eu faço para a gente pensar e decidir na hora um problema que a gente não sabe o que vai acontecer, onde cair, enfim, a capacidade de mobilização. Então, essa é a resiliência, voltando lá para ver se eu consigo voltar para aquele gráfico, é o... Então é isso, quer dizer, eu não sei o que vai acontecer, a bolinha saiu da curva de controle, você vê que ela saiu da curvinha que estava dentro, controlada, do robusto, do sistema robusto, se tornou não robusto. O que eu faço? Eu vou com a setinha amarela, corro atrás do sistema e faço o sistema voltar atrás de uma forma não planejada, porque eu não poderia planejar aquilo que eu não sei o que ia acontecer. Entendeu, Cecília? Então essa é a questão da resiliência, a mobilização para eventos não esperados, que eu vou ter que tratá-los. Ou seja, ter condições de se lidar com aquilo inesperado. Né? Ter ferramentas para isso, né? Exatamente. Muito obrigada pela resposta. Isso, claro. Então, veja, uma coisa é planejada, que é a contingência, ter contratos contingentes, negociações contingentes. Outra coisa é a capacidade de mobilização, é o treinamento. E aí a mobilização vem de integração da equipe, conversas com a equipe tem que ter confiança no teu trabalho, tem que ter substituibilidade, quer dizer, eu posso substituir a Josiane, e a Josiane pode me substituir, a gente tem que ter essa integração, né? A comunicação tem que ser intensa e fácil, e treinada e testada, né? Enfim, tem uma série de elementos básicos para você estar próximo da mobilização da resiliência, né? Essa é uma competência que você vai adquirir. Obviamente vai ter que ter um trabalho de alto nível para poder... A resiliência ela é mais complexa, ela é fruto de muito mais coisas, inclusive de interações psicológicas, sociais, humanas e uma série de outras coisas. Muito obrigada. Por nada. Gostaríamos que nossa defesa civil estivesse antenada com esse conhecimento. Total. Tem razão. A gente, aos poucos, vai fazendo aí no nosso entorno um pouquinho disso, levando para as pessoas essas soluções também. E agradeço mais uma vez, professor Armando, professora Josiane. Muito Obrigada. feliz de estar nesse nível de diálogo com pessoas tão, né, na vanguarda aí do conhecimento estratégico, né? Obrigada. Então, Obrigada nos despedimos. por esse tipo de discussão. É interessante isso. E essa abertura para as pessoas terem assim mais interesse que elas estão buscando. Verdade. Em relação ao curso. Verdade. Mas parabéns. Obrigado. Obrigada. Professora Josiane. Então, uma boa tarde a todos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, professor Cabanha. Obrigada a participação de todos, né? E eu vou mandar por e-mail aqui essa apresentação. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Tchau. Boa noite. Boa tarde a todos. Obrigado, hein? Boa noite. Obrigada.